aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, segunda-feira, e nós estamos juntos para fazermos o programa Amigos da Cidade. E quando eu digo fazermos é porque eu e você, nós estamos fazendo juntos esse projeto acontecer, o projeto Amigos da Cidade, levando a mensagem da fé, da esperança, a mensagem do amor, a mensagem que realmente mexe com o nosso espírito primeiro, depois com as nossas emoções e depois chega ao nosso corpo físico. Assim precisam as coisas acontecer. Nós precisamos entender lá dentro do nosso espírito qual é a mensagem que deve ficar marcada em nós. E essa é a mensagem da fé, a mensagem da verdade. E depois as nossas emoções precisam estar equilibradas, precisam estar ajustadas. E nós só podemos ter as nossas emoções nesse equilíbrio se verdadeiramente nosso espírito estiver bem. E quando o nosso espírito está bem, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos encontramos, sabemos onde estamos, sabemos onde queremos chegar e como chegaremos aonde queremos chegar, da maneira certa, da maneira correta, a nossa alma ela entra em equilíbrio. Nós conseguimos definir, nós conseguimos decidir, nós conseguimos traçar planos. Por quê? Porque nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, elas estão em equilíbrio. Isso não quer dizer que tudo sempre vai bem e que tudo vai acontecer redondinho como nós queremos, como nós desejamos. Às vezes as coisas não são bem assim, mas no nosso entendimento, quando mesmo não dando certo, estamos em equilíbrio, nós conseguimos pensar melhor, decidir melhor, aquietar-se ou então tomar decisões sóbrias. E aí nosso físico, ele também vai ter essa força, esse entendimento. O nosso corpo físico vai responder. E muitas coisas que poderiam nos deixar doentes, elas não nos deixarão doentes. Por quê? Porque há um equilíbrio em nossas emoções e nós estamos firmados na nossa fé espiritual. Esse é o convite para que você conheça a si mesmo, para que você busque o seu próprio conhecimento. E depois, quando nós temos esse ajuste corpo, alma e espírito, tudo conforme aquilo que precisa ser, nós nos tornamos pessoas melhores, cidadãos melhor. Nós nos tornamos pessoas que conseguem olhar as coisas de forma a entender e realmente a buscar em fazer o melhor daquilo que nós podemos fazer como seres humanos, como pessoas. Por isso, vamos cuidar do planeta, vamos cuidar daquilo que nós temos, vamos começar pela nossa casa, vamos cuidar do ar que nós respiramos, vamos cuidar da água que nós tomamos, vamos cuidar da terra que temos que cultivar. Aliás, hoje, a terra, né? Está tão difícil achar a terra, porque todas as casas estão virando somente cimento, calçada. Tem que ter uma terra, deixa ter uma terrinha. Alguém me disse, eu quero pôr calçada em tudo porque eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de bicho. Temos que ter uma terra, temos que pegar na terra e entender que tudo isso é importante para todos nós. Vamos fazer com que as crianças conheçam as coisas boas que nós já conhecemos lá atrás e que hoje elas não estão mais convivendo com isso. O Salmo 128 fala, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. E é um salmo que ele realmente fala sobre, sabe, essa construção familiar e diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Eu paro por aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Esse é o nosso versículo de hoje, nosso tema de hoje. Vamos ser bem-aventurados e vamos temer a Deus? Quando nós tememos a Deus, a nossa confiança está nele, com certeza nós estamos no cuidado dele. Esse é o projeto Amigos da Cidade, esse é o programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema. Nossa convidada já está quase aqui, pelo que eu sei, mas eu tenho certeza que vai ser um momento importante para todos nós e o meu convite é para que você fique comigo nesta manhã.
Eu tenho aqui comigo, me sinto muito feliz, já é a segunda vez que eu entrevisto a tenente do Corpo de Bombeiros, a Camila Rodrigues, e nós vamos falar sobre o dia de ontem, que foi a conscientização sobre vítimas de acidente de trânsito, né? Bom dia, tenente, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, pastor, estamos bem. É um prazer ter você, né? Você traz uma beleza, com a sua beleza, né? Com a sua profissão, seu profissionalismo em Campo Mourão, acho que chama muita atenção, isso é uma alegria. Né? Obrigada, o Corpo de Bombeiros também agradece de ter a oportunidade de estar aqui no seu programa. Bom, eu falei que o nosso objetivo é chegar nesse tema, porque ontem esse tema foi lembrado, é um momento mundial, né? É algo que mexe com o mundo. Acidente de trânsito, vítimas, não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. Claro que nós vamos falar daquilo que está mais perto de nós, né? Daquilo que está nos nossos olhos. Mas as coisas começam a ficar mais preocupantes, seria isso? Exatamente. Na verdade, a conscientização de trânsito, ela parte da educação de cada um, né? Porque se nós tivermos educação e respeitar as leis de trânsito que estão ali, através das placas de sinalização, das faixas, né, refletivas, das faixas que você pode ou não ultrapassar, né, sendo contínua ou ela contínua. Então, com esse respeito, a gente consegue ter a nossa conscientização no trânsito. Mas, infelizmente, muitas pessoas não respeitam. E é aí que a gente começa a ter os problemas, né? Então, infelizmente, daí a gente tem que colocar algumas medidas que forçam ali o condutor do carro ou o piloto da moto a diminuir a velocidade, que é através de radares, muitas vezes, ou através de um quebra-molas, que daí forçadamente a pessoa tem que diminuir a velocidade para continuar. Então, essas medidas estão sendo cada vez mais colocadas no nosso dia a dia, né? Principalmente, até comentamos aqui antes de começar o programa, o caso de Curitiba, que cada vez mais eles estão colocando radares, e não é só aí. Se a gente pegar várias estradas, até Rio-São Paulo, que são uma das principais nossas aqui do Brasil, elas têm vários radares, às vezes, muitas vezes, em menos de 1 quilômetro entre um e outro. Então, isso daí é uma coisa positiva, que acaba melhorando o trânsito, mas reflete na falta de educação dos condutores, né? Mas o que gera todos esses casos aí que a gente tem cada vez mais de acidentes de trânsito, né? É a negligência, né, do condutor, de muitas vezes estar dirigindo sem uma carteira de habilitação, sem um conhecimento, sem uma experiência, né? Aí ele acaba não respeitando as leis de trânsito, às vezes por falta de conhecimento. Se você chegar e perguntar para algumas pessoas, às vezes que não têm aquela experiência no trânsito, elas não vão saber a diferença entre uma faixa contínua e descontínua. Parece absurdo, né? Mas infelizmente temos pessoas assim e essas pessoas estão dirigindo. E isso causa muito acidente de trânsito, principalmente aqui nas nossas rodovias, ao nosso redor aqui, saída de Campo Mourão para Cascavel, saída de Campo Mourão para Maringá, saída de Campo Mourão para retorno ali para Curitiba, indo por Iretama. A gente tem muito acidente de trânsito devido a pessoa passar a faixa contínua, né? E já foi feito todo um estudo para colocarem a faixa descontínua e a faixa contínua, e a pessoa vai lá ultrapassar na faixa contínua, né? E é aí que acontece o acidente. A maioria deles, infelizmente, é por ultrapassagem incorreta. Eu chamaria isso, sabe, tenente, chega a ser uma ignorância, né? Porque, como você mesmo disse, houve um estudo para que aquela faixa estivesse naquele lugar, porque aquele lugar é perigoso, é proibido ultrapassar. Né? Quer dizer, houve um estudo para que aqui você pode ultrapassar, aqui você não pode. É uma logística toda feita em cima daquele espaço. E, de repente, as pessoas simplesmente acham, alguém disse que eu não posso, mas eu posso. Né? Então, geralmente o brasileiro trata como isso? Tem alguém olhando, porque eu não quero ser multado. A partir do momento que ninguém está olhando, ele vai fazer a ultrapassagem, né? Então, por isso que a gente tem que ter cada vez mais medidas de segurança ali que são obrigatórias e que forçam o condutor a estar seguindo aquele padrão de velocidade que foi estabelecido ou aquela ultrapassagem que não pode fazer. Então, infelizmente, a gente acaba sendo forçado e não tendo essa conscientização,
né? O que seria muito importante se todos tivessem, a gente ia diminuir aí 90% dos casos dos nossos acidentes, que de acordo com a ONU, 90% dos acidentes são causados por falha humana. Então, é muito triste, porque às vezes a gente vê uma família inteira ali se perder, né? Ou se não, Deus o livre, a gente perde até um filho e isso desestrutura toda a família e isso causa tanto gastos públicos, né? Ali no hospital que vai fazer o atendimento dessa pessoa, quanto depois com um psicólogo, um psiquiatra para essas pessoas que ficam. E é um contexto muito triste para cada um, né? Então, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, é sempre com o outro. E é importante ressaltar que todos os dias acontece acidente de trânsito. Então, se você não tomar cuidado, se você não se conscientizar que você tem que respeitar as leis de trânsito, que elas já foram feitas para que se evite os acidentes, isso pode estar ocorrendo um dia com você. Então, sempre utilizar da prevenção. A grande verdade é que a questão do trânsito, ela atinge a todos mesmo, porque mesmo que eu esteja na estrada, andando certo, dentro da velocidade certa, sem usar celular, que é um absurdo, né? Nem deveríamos falar sobre esse assunto, né? Usar o celular em trânsito, né? É uma coisa bastante sabida que não deve-se. Mas se eu estou andando corretamente e alguém estiver vindo da minha direção fazendo o errado, ele vai comprometer a minha vida. Exatamente. Aí temos mais a direção defensiva, né? Que daí você tem que sempre andar se precavendo de qualquer situação, sempre com uma rota de fuga, que a gente fala. Então, se você vem ali, você está indo para Maringá e tá a parte que tem a pista simples ainda, né? Você tem que pensar que você tem o teu acostamento para qualquer coisa que acontecer. Você tem que pensar que ao você estar numa subida e você não está visualizando outro carro que vem, pode estar acontecendo uma ultrapassagem. Então, numa subida, já que você não está visualizando o outro carro que vem na outra via contra você, é interessante que você diminua, porque pode ser que você não veja que uma pessoa está ultrapassando e essa pessoa esteja ultrapassando no local errado. Para que dê tempo para que dê tempo de você agir, né? Então, a direção defensiva ela é muito importante, né? A gente sabe que não depende só de nós o trânsito, principalmente os motoqueiros, né? Tomar cuidado, porque às vezes eles ficam num ponto cego ali do retrovisor e geralmente é assim que acontecem os acidentes, né? Outra coisa que os motociclistas geralmente falam conosco quando acontece um acidente de trânsito com eles, eles falam que conversaram através da visão com o motorista e que o motorista concordou com o que ele ia fazer. Por exemplo, às vezes para num sinaleiro, aí ele olha, eu quero virar para a esquerda e o carro vai reto. E eles acham que o motorista entendeu. Que a comunicação deu certo. E, infelizmente, muitas vezes isso não acontece, né? E aí que a gente tem mais acidente de trânsito. Mas o principal mesmo é motociclista no ponto cego. Então, tenha noção que você, motociclista, você não tem uma capa de proteção como tem o carro, você está mais volúvel a um acidente de trânsito e você é mais difícil de enxergar. Até a gente recomenda que os motociclistas, quanto mais faixa refletiva tiver, quanto mais medidas de segurança e acessórios de segurança ele tiver, melhor, né? Então, você tem que estar visível e tem que saber que você sempre vai ser o mais desprivilegiado no trânsito. Então, e a velocidade dele não pode ser uma velocidade alta. Exatamente. A gente fala até que o cinto de segurança ele protege bem até os 60, 80 km por hora, né? Então, imagine para um motociclista que ele não tem esse acessório. Para dentro de um carro é preciso isso. Então, para ele é preciso muito mais cuidado. Andar devagar sempre, respeitando a sinalização e a velocidade da via. Vou citar assim um exemplo da minha casa. Eu tenho um neto, ele tem 6 anos, o Arthur. E desde muito bebê, ele anda, minha filha mora em Joinville, e ela, né, fazendo faculdade em São Francisco, pegava uma estrada assim, bastante complicada ali, um roteiro bem complicado. E o Arthur ia com ela, desde bebê, para a faculdade. Né? E ela, desde pequeno, assim, ela já começou a dar todas as orientações de trânsito para ele. Então, quando ele começou a entender, ela começou a brincar com ele, e ele foi crescendo, agora já tem 6 anos, mas ele nos dá as regras. Então, quando eu estou dirigindo, ou a mãe está dirigindo, nós estamos na estrada, ele mesmo diz, não podemos ultrapassar aqui, não é, mãe? Não, aqui não podemos. Aqui já podemos, aqui é a faixa, ele dá as placas, ele dá as faixas, sabe? Mas é a preocupação da educação. Não é um menino fenômeno.
ele é um menino comum. Sim. Mas a questão é, a família levar a educação para os seus filhos. Se o filho não tem carteira, mesmo sabendo dirigir, ele não pode dirigir quando ele for um jovem, um adolescente. Ele não pode entrar na estrada, ele não pode entrar nem na cidade. Ele tem que ter a consciência. E quem vai trazer essa consciência? É a família. Eu, dona de um carro, se eu permito que os meus filhos de menor peguem o carro e saiam, eu estou sendo conivente com qualquer coisa que possa acontecer. Com certeza. O pai e a mãe é que dão um exemplo, né? O exemplo arrasta, até a gente fala assim, dentro do militarismo. É muito importante que desde pequeno as pessoas, os pais, as mães aí, já estejam colocando ali para o filho o dia a dia no trânsito, a sinalização, o que deve ser feito, como deve ser feito, como é feita a prevenção, como é o jeito certo de dirigir. E a partir do momento que você, mãe e pai, deixa o seu filho de 16 anos pegar o seu carro para ir numa festa, que acontece muito todos os dias, você está aí condenando o seu filho a ser mais um cara que vai... Uma vítima. Ou uma pessoa que pode ocasionar ali um acidente e tornar acontecer de ter outras vítimas, ou ele mesmo ser uma vítima. Então é muito triste isso, e a gente pega muitos acidentes aí, principalmente sexta-noite, sábado-à-noite, que com jovens, né, que estão dirigindo, são menor de idade, não tem carteira de habilitação, obviamente, ou às vezes tem até mais de 18, mas ainda não tem carteira de habilitação. E quando a gente liga para a mãe e para o pai, eles confirmam que autorizaram o filho ir para a festinha e com o carro deles, né, sem qualquer documentação, sabendo que está errado, sabendo que muitas vezes o filho bebe, não tem a responsabilidade de retornar sã com o carro ali para casa. Então é uma coisa que parte da família, sim, com certeza. Tendo essa conscientização desde pequena, essa educação, com certeza vai refletir num bom condutor futuramente. E a responsabilidade é muito grande, né? Porque a responsabilidade, ela é nossa, ela é do todo e ela é da pessoa. E se alguém não tem responsabilidade, em volta nós temos que construir, às vezes forçadamente. As leis fazem isso, né? As leis levam as pessoas a estarem entrando num ritmo de forçadamente fazer o que é certo. Alguns fazem com alegria, com facilidade, mas alguns realmente se sentem forçados. As leis de trânsito, para quem já tem uma educação, acaba sendo tranquilo, né? Porque ele sabe o certo e ele faz porque é certo, não porque ninguém está olhando, ou porque vai gerar uma multa, ou porque por qualquer outro motivo que tenha aí uma carência perante o trânsito. Então, é importante, né, que nas escolas hoje já foi colocado a educação no trânsito, né? Então, desde pequeno já começa, mas a gente sabe que o principal ali é os pais. Eu tenho certeza, assim, absoluta que a partir da educação dos pais com os filhos é que gera aí nosso trânsito sendo... as pessoas andando corretamente, as pessoas respeitando o que está previsto pela lei de trânsito. Muito forte. Na cidade a gente tem deparado assim com casos, né, ali constante. Nós que andamos na cidade de carro para lá e para cá, o celular. Eu percebi assim um aumento muito grande. Parece que houve um momento que as pessoas estavam mais conscientes. Agora, sabe, a gente tem visto assim com muita frequência, né, muita rapidez, pessoas passando por nós no trânsito com o celular, com o som muito alto e sem o cinto de segurança. Eu digo, puxa, mas como que nós temos falado tanto sobre o assunto, temos visto tanto sobre o assunto, percebemos que a Polícia Militar tem feito um trabalho tão forte também com respeito a isso e ainda temos essa imprudência. Infelizmente, né? Aí acontecem os acidentes de trânsito pela negligência, pela imprudência e pela imperícia do condutor. Então, assim, caso do celular. Hoje, né, a gente tem um problema muito grande
em todas as áreas com o celular, desde a pessoa que está trabalhando e acaba ficando muito tempo no celular, até no trânsito. As pessoas não conseguem ficar sem olhar aquela mensagem no WhatsApp que chegou, ou acaba vendo ali, se distraindo até com o Google Maps, por exemplo, né? Não utiliza o GPS, acaba utilizando o próprio celular, só que ele não está numa posição adequada. Então, a pessoa tem que ficar olhando para baixo ali para se localizar. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aí, ela fala que em volta de 10% dos acidentes que ocorrem no mundo são por causa de olhar no painel digital do carro. Então, imagine só, né? O tanto de acidentes que a gente tem só de trocar ali, às vezes, a rádio, ou mesmo, não precisa nem ser o painel digital, né? Eles citam ali como painel digital, de acordo com as pesquisas. Mas você vai ali, vai trocar uma rádio, garanto que muitas vezes as pessoas já fizeram isso daí, acabaram desviando um pouquinho para acostamento, viu? Opa, e já voltou, né? E nesses opa é que acontece o acidente. É que nem eu falo, a gente sempre acha que não vai acontecer conosco, mas todo dia a gente tem acidente de trânsito. Aqui na cidade de Campo Mourão, né, muitas pessoas conhecem alguém que já teve um acidente de trânsito e é muito triste. Então, para não acontecer com você, nem com a sua família, eduque seus filhos desde pequeno, né, para que eles saibam quando que eles vão dirigir, em que momento, como, e estejam repassando aí para os seus coleguinhas, né? Estejam repassando para os seus filhos de geração em geração. A educação, ela começa em casa, né? E se você ainda faz ultrapassagens em locais indevidos, você acaba ali sobrepondo a velocidade que está prevista na via, aconselho que você, né, tenha essa prudência de estar respeitando as normas de segurança que o trânsito, né, que as leis de trânsito impõem. É muito importante que cada um faça a sua parte. Se cada um fizer, não teremos problemas. Não teremos problemas. Eu agradeço muito a tua presença e lembrando, né, Tenente, que talvez as famílias tenham já uma vítima, né, que vai ficar na lembrança, já enterraram alguém que vai ficar na lembrança para sempre, vítima de trânsito, né, de um acidente de trânsito. E se não tem alguém na família, tem alguém conhecido. Todos nós temos alguém conhecido que já tivemos que lamentar, chorar e simplesmente fazer com que aquilo acontecesse lá, né, levando o corpo daquela pessoa à sepultura. Tudo isso é dolorido. Que a gente possa evitar o máximo que isso aconteça. Tá? Exatamente, pastora. Só lembrando mais um índice que nós temos, até os 45 anos de idade, a principal morte, o principal tipo de morte que mata as pessoas é o acidente de trânsito, tá? Só posteriormente aos 45 anos ali que a gente tem os problemas cardiovasculares e o câncer propriamente dito. E depois vem os acidentes de trânsito. Então, até os 45 anos, principal tipo de morte que aí mais mata no mundo inteiro são os acidentes de trânsito. Pessoas jovens. Pessoas jovens. Então, vamos evitar, vamos tomar cuidado, né? Para a gente não lamentar lá na frente. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por vocês, parabéns, né, pela forma como vocês realmente têm tratado a vida. Que Deus abençoe sempre, todo dia e dia todo, a vida de vocês. Muito obrigada, pastora. Nós agradecemos e espero que você que esteja em casa, né, tenha essa conscientização se ainda não teve e repasse para o maior número de pessoas que estejam ao seu redor para evitar qualquer tipo de situação no trânsito. Obrigada, Tenente Camila, obrigada a todo o Corpo de Bombeiro. Agradeço muito a Deus, gente, por estar aqui com vocês. Eu tenho hoje uma frase que eu também já tinha assinalado, que é de Platão. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. E então, eu li no jornal algo que me chamou muito a atenção. Na verdade, quem leu foi meu marido, ele leu para mim e eu achei bastante interessante, que diz: num ofício encaminhado à Câmara, Sérgio Moro, o juiz, agradece o prêmio, mas diz que ele recebeu um prêmio, na verdade, deixa eu ler acima. O juiz Sérgio Moro recusou a medalha do mérito legislativo que receberia da Câmara. Por quê?
porque ele entende que ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer e que agora não é confortável para ele receber um prêmio desse, porque ele está trabalhando com a questão de parlamentares que estão sendo denunciados e ele acha que não é viável e não é confortável para ele receber um prêmio como este agora, no momento. O juiz deve fazer com que as leis aconteçam e ele não faz isso por favor, ele faz isso por dever, cumprindo o seu dever. Assim deveria ser em todos os outros segmentos também, não é verdade? Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade e vamos ficar atentos, tem resposta para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria.